Olá pessoal, mais uma vez juntos, aqui com vocês é o professor Raifran e na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a localização dos números racionais positivos na reta numérica, um conteúdo bem cara do sexto ano, que é sobre números que são considerados mistos, né? Ou frações mistas, dependendo do tipo de livro que você vai utilizar, né? Novamente, é um conteúdo que eu vou trabalhar com frações e que a gente precisa retomar alguns conteúdos que veremos a seguir. Tá ok? Então, no primeiro momento, quero falar com vocês o seguinte, né? Que nas aulas anteriores estudamos sobre os números, no caso decimais, e frações, né? O que é uma fração, o que são números decimais, e na aula de hoje veremos como localizar tais números na reta numérica e como transformar uma fração em um número misto, né? Ou fração mista, como eu comentei anteriormente, tá ok? Então, vamos dar um prosseguimento da aula passada. Então, falamos sobre frações, né? Temos elementos, numerador, denominador, e nós vamos representar ela na reta numérica, né? Então, todos os números podem ser localizados na reta numérica. Uma coisa importante que eu sempre falo para os alunos é que você precisa saber qual é o nome da reta numérica. Ela possui um nome que chamamos de abscissa, né? Então, na reta numérica eu consigo representar todos os números que você conhece, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a fração 4 meios. Ou seja, 4 dividido para 2 igual a 2. Aqui eu tenho o número 10 quartos. 10 dividido para 4 igual a 2,5. E eu tenho aqui a fração 8 quintos. Se você dividir 8 para 5, é igual a 1,6. Nós temos aí números, né, que são exatos, né? E nós temos decimais, temos frações, e eu consigo colocar todos eles na reta numérica, porque é nele que eu consigo representar todos eles, né? Então, relembrando, queremos representar as frações e os números decimais, né? Mencionando que nós mencionamos nas aulas anteriores. Na série seguinte, nós faremos o conhecimento dos números racionais, que vai ser, na verdade, um assunto mais específico do sétimo ano. Então, fazendo assim uma espécie de introdução, números racionais são todos os números que eu consigo escrever na forma de fração. Então, todas as formas de frações eu consigo também colocar na reta numérica, como nós vemos aqui. Tirando essa parte de reta numérica com o nome de abscissa, a gente tem que ver propriamente na prática como é que nós colocamos cada um desses números. Então aqui nós temos, né, alguns pontos ou números que nós vamos ter que colocar na abscissa, né? Vejamos aqui. O comum, né, já que você está no sexto ano, é colocar os números a partir do zero, que é o conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais inicia do zero e vai aumentando uma unidade, né, sucessivamente. Geralmente falamos assim, ele tem começo, mas não tem fim. Mas imagine o seguinte, entre o número 0 e 1, com certeza deve ter outros números. Então, entre 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, com certeza tem alguns números que nós conseguimos representar de duas maneiras, de uma forma mais generalizada, né? Frações e decimais, ok? Quando você pega aquela trena, né, você percebe que tem aquele tracinho maior e aquele tracinho menor. Às vezes é exato ou não, né? Olha aqui. Nós temos 45 décimos. 45 décimos é equivalente a 4,5. Eu consigo representar esse número que é racional, ou seja, que eu consigo escrever na forma de fração na reta numérica. 4,5 com certeza é um número que ele está entre o valor natural 4 e o 5. Como é 4,5, ele fica entre eles dois. Veja aí no desenho, né, a posição exata onde é que vai ficar. Então, na reta numérica, eu tenho como representar, no caso 4,5, como uma fração 45 décimos, né? Às vezes, para você encontrar uma fração, você coloca na forma decimal para representar ela. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Vamos supor que tenha na prova, represente 10 quartos. 10 quartos, pessoal, dividindo, ele é igual a 2,5. Então, na reta numérica, você pode perceber onde fica 2,5, ou 2,5, depende de como você fala, né? É o valor que está entre o 2 e o 3. Então, aqui na seta é a posição onde fica 2,5, onde é equivalente a 10 quartos. Novamente, estamos focando na representação de frações na reta numérica, ou seja, números racionais. E por fim aqui, nós temos o número racional 2, ou seja, 4 meios. Quando você divide 4 para 2 igual a 2, então na reta numérica visivelmente aqui vai ser a posição do número natural 2 e eu consigo escrever na forma de fração, que é 4 meios. Perceba que todo número racional
eu consigo colocar na reta numérica. E essa reta numérica tem um nome específico que chama-se abscissa, ok? Tranquilo aí até o momento? Então, lembrando que eu consigo representar esses números, vamos fazer aqui uma parte agora de exercício. Pessoal, vamos agora à parte prática, ok? Vamos ver se a gente consegue entender esse conteúdo agora fazendo uma situação, problema rapidinho. Então, vejamos aqui o seguinte. Observando a reta numérica, determine os valores de A, B e C. Essas letras representam um valor numérico, né? Eu quero saber de vocês se você consegue representar ele na reta numérica. Lembrando, todo número que é racional é escrito na forma de fração. Então, obrigatoriamente, você não tem que colocar na forma, no caso da fração. Pode colocar ele na forma natural, na forma decimal, é outros modos de você fazer. Então, olhe atentamente a abscissa, ou seja, a reta numérica. Você percebe, né, que nós temos aí, né, os valores numéricos 0, 3, 12 e 15. Eu estou atrás do valor de A, B e C. Então, uma maneira de você conseguir obter ele é você saber qual é a escala que tem, no caso, essa reta numérica, né? Então, perceba o seguinte, né? Nós temos aqui o número, né? O número 0 e aqui o 3, né? Então, vejamos que temos esses traços maiores. Então, aqui eu tenho um 12, aqui tem um 15. Percebam que esse intervalo entre esses números, né, é igual a 3 unidades, né? Ou seja, 0 mais 3, 3. E lá na frente, né, 12 mais 3 é igual a 15. Então, uma ideia é você contar, né, de 3 em 3, né, e saber que esse traço menorzinho, né, vou até colocar aqui para você visualizar melhor. Olha, entre o 0 e o 3, né, eu tenho aqui o meio, né, ponto médio que a gente chama na geometria, né. Então, a metade, né, de 3 é 1,5. Então, eu sei que de cada parte que nós temos representada aqui, representa 1,5, a parte menor e a parte maior de 3 em 3. Assim eu consigo resolver, né? Então, para saber o valor de A, né, eu vou fazer a contagem, né? 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. Então, com certeza, o valor aí, no caso de A, vai ser igual a 6. E para saber, professor, a letra B, eu uso a mesma estratégia. De novo, essa parte maior nós estamos aumentando de 3 em 3. Se aqui A vale 6, então B só pode ser, pessoal, 9. Porque quando você adiciona 6 mais 3 vai ser igual a 9. E agora, para saber C, a nossa estratégia é o seguinte, né? Veja que de 0 até 3 são 3 unidades. E perceba que C é a metade. Então, qual é a metade de 3? É o valor que nós vamos utilizar aqui para fazer essa representação, que vai ser igual a 1,5, 1,5. Então, perceba que eu consigo representar, né, esses valores na reta numérica. Por isso que o nosso primeiro tópico de hoje é a localização dos números racionais na reta numérica, tá ok? Algo bem tranquilo, basta você ficar bem atento, tá ok? Além disso, né, a gente precisa praticar outro trecho para você entender mais sobre o número misto, que é o nosso segundo momento, né? Perceba o seguinte, que cada uma dessas fatias representam a quarta parte de uma pizza, né? Imagine uma pizza, vamos dividir em 4 partes, e cada um desses trechos ele vale 1/4 de uma pizza, ok? O que a gente pode falar? Nós podemos falar que temos 13 fatias. Assim, eu consigo representar aí, pessoal, né, 13 sobre 4 de uma pizza, né? Porque, novamente, cada pedacinho desse representa, no caso, 1/4. Se você somar essas 3 fatias, né, nós vamos obter 13 quartos, né? Então, quando juntamos as fatias, nós teremos, né, 3 pizzas inteiras, né, mais 1/4, né? Essa situação problema, ela começa a dar uma introdução do que é um número misto, né? Porque nós vamos trabalhar com 2 aumentos, uma parte inteira e uma parte, no caso, fracionária, né? Vamos ver adiante mais sobre esse conteúdo para que você possa entender. O que vem ser, pessoal? Uma fração ou um número misto, né? Olha ali que nós tínhamos um número, no caso 13 quartos, e eu estou escrevendo eles como sendo 3 1/4, né? Ali, essa segunda forma, onde eu vou representar aqui, ó, é a forma
que eu escrevo o número misto. É uma fração e o número que fica na frente. Aqui ocultamente não tem nenhum sinal de mais nem de menos. É só colocar eles dois próximos, só que ele fica no meio da fração. E você vai ver que ele vai ter uma certa representação relacionada a uma certa operação. Mas eu consigo escrever alguns números, não são todos, tá? Na forma fracionária e outro na forma mista, né? Aí eu faço a seguinte pergunta, como está aí na nossa tela. Como obter a forma mista de uma fração, que é a parte principal que eu posso colocar para vocês nesse momento, né? Então precisamos aplicar os conhecimentos relacionados às ideias de divisões, né? E também conhecer os termos dessa operação, tá bom? Falando assim fica um pouco complicado de entender. Na prática você vai entender um pouco melhor. Vamos ver aqui essa primeira situação que você vai ter a primeira visão sobre esse conteúdo. Quando você tem uma fração e coloca na forma mista, você tem dois caminhos, né? Caminho número 1, esse aqui da esquerda, né? Quando você vai fazer na transformação de fração em número misto, você pode trabalhar a divisão. Veja que eu tenho 13 quartos. 13 quartos, eu vou dividir eles dois. 13 dividido para 4 vai ser igual a 3. 3 vezes 4 é igual a 12, sobra o resto 1. Uma forma de fazer é essa regrinha aqui, ó. Perceba que eu vou colocar o quociente, que é o resultado da divisão, na frente, que é a parte inteira. E a fração que eu vou representar, você vai colocar no numerador o resto, que aqui no nosso caso é o número 1. E como no caso o denominador, o divisor, né? Então aqui é 3, 1 quarto, né? É o número misto que representa 13 quartos, ok? Uma forma de fazer usando a divisão. O mais tradicional é o segundo. A transformação de número misto em fração através de uma regrinha, né? Vou dar uma dica para vocês, ó. Aqui temos 3, 1 quarto. Tem muita gente que fala assim, é 4 vezes 3 mais 1. Essa é a regrinha que eu vou dar multiplicação, depois adicionando, que eu consigo fazer. Então veja o que eu vou fazer. Repito o número 4, que é o denominador. Eu vou multiplicar aqui a parte inteira 3 com o denominador, que está aqui, ó, 3 vezes 4. E eu vou adicionar com o numerador, que é o número 1. Aqui em cima colocamos outra denotação também, que você pode fazer. Colocamos aqui embaixo o denominador, que é o 4. Vamos multiplicar o quociente mais o divisor. E eu vou somar com o resto, no nosso exemplo aqui, ó, anterior. Ou seja, 3 vezes 4 é 12. 12 mais 1 igual a 13, 13 quartos. Então, nós falamos aqui que nós aplicamos a relação fundamental da divisão. Para quem não lembra, o dividendo, né, é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Uma das formas de fazer. Você tem dois caminhos e você pode utilizar qualquer um e você vai obter o mesmo resultado. Tá bom? Então, pessoal, vou fazer aqui com vocês, tá bom? Esse exemplo, 11 meios. 11 meios, se você utilizar a divisão, né, vai ficar, no caso, 11 dividido por 2 igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10 e sobra 1. Usando aquele dispositivo anteriormente, eu posso colocar o quê? Que 11 meios, eu posso reescrever sendo 5, 1 meio. Onde o 5 é o quociente, aqui é a nossa solução. O resto é o número 1 e o divisor aqui é o número 2. Olha como é que é rápido de se encontrar. Ou você pode utilizar outra maneira, né? Que é, no caso, utilizando a multiplicação e a soma, né? Como eu falei, você repete o denominador, ok? Depois você vai colocar aqui o denominador, que é o número 2, vai multiplicar o divisor vezes o quociente e somar com o resto, né? Quando você multiplicar 5 vezes 2, vai ser igual a 10. 10 mais 1 igual a 11. 11 meios. Veja que nós temos as duas representações para encontrar o número misto. Ou você utiliza um, ou utiliza o outro. Tá ok? Então fechamos aqui a nossa aula. Não esqueça de entrar na plataforma Eduque. E até a próxima aula, pessoal.